Mais uma vez, cumprimentamos a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia, a mais uma noite aqui de programação da 28ª Semana Espírita, promovida pela USE Intermunicipal de Guarujá, onde estamos comemorando os 160 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno. Eu me chamo Márcio Dias e estamos juntos nessa jornada e estaremos até amanhã, se Deus quiser. Aos que chegaram agora, espero que tenham conseguido ouvir um pouquinho das nossas amigas aqui, Patrícia e Karen. Certamente é uma primeira oportunidade de muitas outras que virão, não é? Durante séculos, o inferno foi cercado de chamas e ameaças. Mas calma, não vamos precisar de extintor. O Espiritismo nos mostra que não existem penas eternas, mas sim consequências naturais dos nossos atos, que duram o tempo necessário para aprendermos e crescermos. Nada de castigo sem fim, porque a justiça divina sempre anda de mãos dadas com a misericórdia. Que possamos quebrar esses mitos e descobrir que até o sofrimento pode ser caminho para a luz. Para iniciarmos essa segunda parte da nossa programação, vamos pedir a Aline esteja aqui conosco para fazer a prece de abertura, representando a comunidade espírita cristã de Guarujá. Boa noite a todos. Então, nesses momentos, agradecemos a Patrícia e a sua companheira, perdão, que eu esqueci o nome, a Karen, por harmonizar o ambiente e deixar a gente calmo e sereno para que possamos absorver os ensinamentos do nosso amigo Adeilson Salles. Então, nesses momentos, vamos acalmando os nossos corações, deixando nossas preocupações lá fora e vamos absorver as energias que aqui nesse ambiente já está repleta de amor, de paz, de serenidade e que a espiritualidade já preparou para nós. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a corrente de Maria Santíssima, aos nossos mentores, aos mentores individual de cada um, aos nossos anjos guardião. Agradecemos por estarmos aqui presentes e pedindo pelos aqueles irmãos que não puderam chegar, mas que em pensamento estão ligados aqui e com certeza vão receber as energias que possamos transmitir para eles por nossos pensamentos. Vamos agradecendo a Deus por esse momento lindo, mais uma semana espírita, mais um ano. Vamos agradecendo por nossa saúde perfeita, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos ambientes de trabalho. E vamos pedindo a Deus que Ele seja conosco todos os dias, não só hoje, que Ele possa estar em nossos caminhos, em nossa frente, sempre, e agradecendo sempre a Ele pelas provas e expiações também, pois sem ela, Senhor, não podemos crescer, não podemos aprender. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Adeilson Salles, natural do Guarujá,
É escritor, filósofo, palestrante e psicanalista. É trabalhador da Casa Espírita Maria Modesto Cravo de Guarujá. Até o momento, tem 101 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Alguns de seus livros infantis foram traduzidos para a língua inglesa. O êxito do seu trabalho se reflete na participação em grandes bienais e feiras do livro pelo Brasil. É requisitado para palestras no Brasil e no exterior, falando em escolas, universidades e centros espíritas. O tema que será trabalhado hoje: a justiça divina e as crianças. Adilson Salles, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Os desencarnados já responderam, podem responder os encarnados. Boa noite. Muito bem. É uma alegria poder estar aqui, pela primeira vez na Semana Espírita do Guarujá, a minha terra. Eu agradeço de coração emocionado ao nosso presidente da USE, Marco Aurélio, presidente também do Maria Modesto Cravo, pela confiança, pelo crédito dado àquilo que a gente vem fazendo já há alguns anos. Nosso trabalho é reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Mas ser reconhecido na cidade onde a gente nasce tem uma outra conotação, tem um outro peso. É como se eu me sentasse no colo dessa terra onde eu fui parido pela minha mãe. Então é claro que ontem eu estive fazendo a palestra de abertura no Congresso de Juiz de Fora, e lá eu falei para 1.600 pessoas. E eu disse para o Marco que se eu tivesse que cancelar lá para estar aqui, eu estaria aqui. Porque para o meu coração, para a minha alma, para a minha trajetória e para a minha história, é muito mais importante estar aqui, junto às pessoas da minha cidade, para podermos seguir caminhando e aprendendo todos juntos, que é a proposta da vida, a proposta de Deus para a nossa encarnação. Então, muito me honra estar aqui tendo essa oportunidade de ser útil, porque a vida só vale pela utilidade que a gente tem. Parabenizo as meninas de Águas de Lindóia. A boa notícia é que a música de vocês foi muito boa. A péssima é que eu vou fazer um seminário em Águas de Lindóia o mês que vem. Então vocês já podem se ausentar de lá. É no Bezerra de Menezes, quando souberem o dia. Meus amigos, nós estamos felizes porque vem sendo trabalhado em todos os eventos no Brasil, nos eventos espíritas, a comemoração dos 160 anos de um verdadeiro tratado de misericórdia. Um verdadeiro tratado de misericórdia que, à luz da doutrina dos espíritos, lança para os nossos corações e enche as nossas almas de esperança. Quando você pega esse livro, vê a primeira parte, onde Allan Kardec discorre de maneira lúcida, clara, sobre aquilo que é céu, aquilo que é inferno, aquilo que é limbo, aquilo que foi elaborado pela mente dos homens. E ele traz na segunda parte o testemunho dos espíritos. E a gente pode se identificar claramente dentro desses testemunhos, porque nós estamos ali ocupando alguma posição. Espíritos endurecidos, espíritos obstinados no mal, enfim, eu me enquadro em várias categorias daquelas trazidas por Allan Kardec. Mas o tema que me foi proposto é um tema assim desafiador, embora a maior parte da minha literatura seja voltada para crianças e voltada para adolescentes. Mas falar acerca do céu e o inferno, a justiça divina e as crianças, realmente requer que eu tenha me preparado e precisei buscar no próprio texto do livro O Céu e o Inferno algo que pudesse me servir de recurso para basilar aqui a minha fala, homenageando, é claro, e agradecendo a Allan Kardec. E eu encontrei, eu vou ler um pequeno trecho do livro, vou pedir licença para vocês, e depois a gente vai discorrer, vai fazer alguns comentários acerca desse texto.
que fala na sua parte segunda, no capítulo 8, a respeito das expiações terrestres. E no capítulo 8 fala sobre uma criança. Então eu vou pedir licença para ler o trecho e depois a gente aprofunda um pouco mais as reflexões em cima desse texto trazido por Allan Kardec na elaboração dessa obra primorosa. Diz assim no livro Céu e Inferno: Marcel, o menino de número 4. Havia num hospital de província, um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, nasceu assim, né? Já pela doença, as pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da idade. Um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-lhe mal. Então o menino responde: é que eu sofro tanto. Dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos. Que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma, encerrada num corpo disforme. Onde teria ido essa criança, Aurir, ganhar tais sentimentos, né? Sabedoria e discernimento? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. A gente se depara com um caso trazido por Allan Kardec, em que ele fala de uma criança que, em tenra idade, tinha uma compreensão da dor que sofria, que surpreendia o médico, chamou a atenção a sua capacidade intelectual. Entretanto, ele estava portador nessa encarnação de um corpo absolutamente disforme, mas que não impedia, evidentemente, que o espírito se manifestasse. Eu poderia continuar lendo o texto, que ele é longo, mas eu quero narrar para vocês uma experiência que eu passei pessoalmente no ano de 2012 e 2013, quando eu estava fazendo almoço em casa. E ali onde eu morava, os meninos costumavam pular no quintal para pegar as pipas, os papagaios. E me lembro muito bem que eu estava preparando arroz. Depois eu posso até passar a receita se alguém quiser. Eu estava preparando arroz e eu ouvi um barulho. É algum moleque que está pulando no quintal de novo. Mas quando eu ouvi o barulho, eu comecei a experimentar um estado de consciência diferenciado. Eu não sei o que estava se passando comigo. Era uma emoção, um torpor dentro da minha caixa craniana, e eu deixei a panela e fui para a lateral da casa. E quando eu fui, eu me deparei com um menino. E ele me chamou a atenção porque ele tinha um aspecto um tanto quanto diferente. Ele não tinha nenhum cabelo como eu não tenho hoje.
Mas ele me chamou a atenção e ele olhou para mim, e quando eu olhei nos olhos dele, eu fui tomado de uma emoção que eu jamais me esqueci. E ele me disse assim: você é o tio que escreve livros para criança? Eu fiquei atônito, eu disse: sou. Ele falou: então, eu vou voltar para lhe contar a minha história. E ele voltou, e ele contou a história desse livro. Esconde, Esconde, que depois a Federação Espírita do Rio Grande do Sul lançou. É a história de um menino chamado Christian, que todos os dias tinha a alegria de experimentar a presença do pai quando o pai voltava do trabalho, e ele ouvia o pai mexer na porta, ele já corria a se esconder. Então o pai já perguntava, já sabia que ele fazia aquilo, onde é que está o Christian? Se dirigia à mãe dele. Ah, não sei, ele se escondeu. E ele se escondia e o pai ia procurá-lo. Era um hábito. Então aquela casa vivia as alegrias de uma união familiar, né? Porque a união da família realmente traz para nós alegrias que só mesmo a família pode nos conceder. E aí o Christian, com o tempo, a história é muito bonita porque quem contou foi ele. Eu estou contando aqui do meu jeito, mas a maneira como ele escreveu para falar de um assunto tão delicado, que tem a ver com o assunto do livro Céu e Inferno, do Marcel, nos comove. O tempo passou, ele adoeceu, fez exames e foi constatado câncer. Então ele iniciou o tratamento, foi cuidando da saúde. Chegou um momento no livro que o pai dele compra bonés para ele e para o avô, porque os três já rasparam a cabeça para ficar, o pai e o avô ficarem solidários a ele. E ele vai debilitando, e ele desencarna. E aí, o livro ele é muito didático, a gente falar sobre morte para criança é absolutamente difícil, mas essa história ela é comovente. Então, ele desencarna, é assistido, a família passa pelas lutas que são inerentes a uma prova como essa, mas a compreensão dele, tal como o Marcel, acerca da vida, faz com que ele pergunte para a mulher que vai resgatá-lo no hospital, que é um espírito benfeitor, ele pergunta se a morte não é uma brincadeira de esconde-esconde. Se nós não nos escondemos temporariamente dos olhos das pessoas que nós amamos e daquelas que nos amam. E a benfeitora diz para ele que ele estava escondidinho dentro do coração do pai e dentro do coração da mãe. Então ele diz, então eu vou contar como meu pai contava para mim, porque vai chegar um dia em que nós vamos nos encontrar novamente. E o meu pai, quando eu me escondi, ele contava 1, 1,5, 2, 2,5. Então, os espíritos trazem para nós um consolo e uma informação que faz com que nós possamos nos habilitar para enfrentar as adversidades de um mundo de provas e expiações como esse, porque quando eu li a história do Marcel no livro Céu e Inferno, imediatamente eu me lembrei do Christian, porque são histórias semelhantes, expiações. E como é que a gente consegue conceber uma criança ter câncer? Ou uma criança que nasça com tais deformidades em que você pense, porque o nosso olhar se compadece sempre com as crianças. Assim como quem gosta de um pet, de um gatinho, de um cachorro, como eu gosto, eles me emocionam todos os dias quando eu vejo um gato ou um cachorro. Mas a criança, ela desperta em nós, por sua condição, uma ternura natural. Basta falar com quem evangeliza. Como é que se sente diante da ação evangelizadora? E aí, o Espiritismo vem dizer para o meu coração e para o seu coração que aquele espírito que está num corpo deformado e que revela uma capacidade intelectual muito elevada, que ele não está atrelado àquele corpo e que a sua experiência é momentânea e passageira naquela idade.
Então ele viveu antes. Então ele tem uma biografia reencarnatória. Então ele tem uma história. E a história que cada um de nós vai escrevendo ao longo das vidas sucessivas, ao longo dos nossos estágios no corpo, ela vai se desenhando. Então, o Marcel, no livro Céu e Inferno, ou o Christian, no livro Esconde, Esconde, são espíritos que têm uma trajetória. E que nós, quando olhamos para a criança, pela sensibilidade, pela emotividade que ela nos desperta, faz com que a gente tenha dificuldade de entender e de aprender com aquilo que é passageiro dentro de um mundo de provas e expiações. Agora, a gente olha para as deformidades físicas, mas existem na nossa sociedade, até como um processo civilizatório ainda muito precário, as deformidades emocionais e as deformidades afetivas. As deformidades que fazem com que nós sejamos espíritos que transitamos num estágio de compreensão da vida de absoluta perturbação, de inquietação e de falta de fé. E é sobre isso que eu gostaria agora de comentar algumas coisas. Eu vou recorrer aos meus comentários me valendo de um pediatra e de um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, que escreveu um livro absolutamente arrebatador para quem gosta de estudar o comportamento humano como eu gosto, e que se chama Tudo Começa em Casa. É um livro que eu recomendo muito para as pessoas. Tudo começa em casa. E existe um capítulo em que Donald Winnicott, o doutor Donald Winnicott, ele fala sobre o colo. Colo. Pegar uma criança no colo. Nós somos tão, às vezes, dispersos que nós não nos damos conta. E ele vai contando, no seu livro, a experiência que o colo proporciona para uma criança. Porque é o primeiro ambiente fora do útero em que a criança começa a experimentar segurança. Pegar uma criança no colo não é apenas o ato do afeto de pegar, é uma experiência simbólica, onde a criança começa a desenvolver já as questões e a sua estrutura psicológica. Nós somos seres muito complexos. Então, quando você pega uma criança no colo, a criança, na primeira fase, na psicanálise, Freud designa o desenvolvimento da criança e do adolescente em 5 fases psicossexuais. E a primeira fase é a fase oral, em que a criança descobre o mundo pela boca. Porque a zona erógena de uma criança é a boca. Então, por isso que tudo ela leva à boca. Porque qual é o prazer da criança? Mamar. Porque ela sacia a fome, o colo dá a sensação de proteção. Por isso que a criança chora muito e existem crianças que os pais exageram em ficar com ela no colo, que elas não querem ficar fora do colo. Já viram isso? Já viram, pessoal? A gente cansa de ver. Então, existem nuances no nosso desenvolvimento psicológico aqui na Terra que a gente só está se apercebendo agora, e é próprio de um planeta como esse, que está em processo de evolução, quando a psicologia avança, quando a psicanálise avança, para nos fazer compreender, e eu posso dizer hoje, assim, com muita tranquilidade, que eu estou aqui diante desse público e estou diante de crianças que tiveram dificuldade, como eu também tive. Então, eu estou diante de crianças que nem podiam chorar, que eram censuradas, porque no planeta Terra você não consegue exteriorizar o que você sente. Porque dependendo do processo educativo, vão lhe podar de viver a tua emoção. Então, veja que interessante, você pega uma criança, você vai promover o afeto, você, através do colo, você começa a fazer a criança experimentar frustrações, e as frustrações são preponderantes para que a gente se torne criaturas resilientes diante das dores da vida. Quando você demora para pegar, que ela chora mais, ela está experimentando a frustração.
A criança, no início da vida, ela vê você como uma continuidade dela. Ela não tem discernimento de que são seres distintos. Veja que interessante. E a gente começa a levantar o véu do conhecimento e a gente vai perceber que existem muitos adultos que não conseguem lidar com a frustração. Não aceitam nenhuma recusa. Já viram alguém por aí? Tem muita gente. De onde vem isso? Você pode dizer, vem de outra vida. Não é apenas de outra vida. Quando a gente está falando de justiça divina, não vamos pensar, porque pensar na justiça divina apenas como o resultado da ação e reação é limitar Deus. Deus não está restrito às consequências dos nossos atos. A justiça divina se dá no teu plano reencarnatório. Em tudo que te é oferecido para você viver. Desde os pais. E os pais, e não por culpa, por ignorância, não se dão conta também dessa abrangência de situações, de que o fato de você pegar um filho no colo ou não, acaba de alguma forma mexendo com a estrutura psicológica dele. Mas isso é algo irremediável quando alguém não te pega no colo? É evidente que não. Nós vamos descobrir outros colos, a gente busca outros colos, mas o grande colo no qual nós estamos hoje, e às vezes não valorizamos, é o colo do amor de Deus. Quando a gente se rebela, que a gente chora, que a gente reclama, e Ele continua nos colocando no colo das oportunidades, do aprendizado, do exercício diário. Nós não conseguimos conceber o amor de Deus. A gente não alcança. Nós não temos ainda a capacidade de ter um olhar mais dilatado. Veja que quando a gente fala em justiça divina, a gente pensa na punição e na recompensa. A nossa cabeça invariavelmente vai para isso. A gente não vê a justiça divina como uma prova de amor, nos situando num espaço de vida onde nós podemos fazer diferente. É justiça divina te dizendo, meu filho, prossiga, caiu, levante-se, vá adiante, não perca tempo, eu te amo. Olha esse amanhecer, olha esse sol que nasce para iluminar teus caminhos. Mas está difícil o casamento, alguém que eu amo que partiu, seja lá qual for a circunstância, a justiça de Deus está te concedendo a cada amanhecer a chance de recomeçar. E é muito importante que a gente possa deter o nosso olhar, já que a justiça não é a justiça da punição, é a justiça que tem sinônimo de educação, de uma proposta de amor, para que a gente desperte para a nossa condição. Então hoje, quando a gente fala em justiça, se nós pensarmos nos nossos papais, nas nossas mamães, nas dificuldades que nós tivemos com eles, nas dificuldades que eles tiveram conosco, nós devemos olhar de uma outra maneira, por uma outra perspectiva. O Espiritismo é uma lente nova para enxergarmos os velhos problemas humanos sob um outro ângulo. Enquanto nós cobrarmos dos nossos pais ou das nossas mães o papel de pais e mães, nós não enxergaremos quem estava atrás do papel de pai e de mãe. Nós não enxergaremos que são nossos semelhantes. Meu pai era um homem como eu, ignorante, limitado. Aí eu tiro e deixa eu olhar para quem é esse cara? Quem é esse ser em essência? Para que eu possa ter um olhar para ele de compaixão, porque a gente atende espírito no centro espírita. Na reunião de desobsessão, a gente fica 15, 20 minutos falando com o espírito que a gente não conhece de forma amorosa e não fala com o filho adolescente assim em casa. Não fala com um irmão
de doutrina espírita que caminha. Alguém que chega, que faz um trabalho, a gente já quer logo apedrejar, crucificar, diminuir a pessoa, porque ela saiu do lugar e eu não saí. É algo que a gente precisa contribuir para que a justiça divina e o amor de Deus se faça por nós, se espraie por nossas palavras e por nossas ações. Nós somos instrumentos, nós não estamos à revelia do amor de Deus, nós não estamos abandonados, atirados no mundo, largados. Não está, nem você está, nem eu estou. E é preciso que a gente faça agora, por isso que esse evento é grandioso. E a gente está falando da grandeza de quem quer estar sentado aqui para aproveitar, para beber daquilo que foi trazido pelos companheiros ao longo da semana e que vai culminar amanhã com o encerramento. Nós precisamos valorizar, apoiar os dirigentes aqui do Guarujá. É um sofrimento para esse povo fazer um evento, meu Deus do céu. Eu estava lá em Juiz de Fora e quem administrou o evento em Juiz de Fora foi um grupo que se chama Conecta Espiritismo. Um grupo de pessoas tarimbadas no movimento espírita se juntou para promover eventos, seminários, organizando de maneira como o espiritismo merece. E tem gente que diz assim, não, se cobra eu não vou. Como é que você aluga um centro de convenções? Cai do céu, materializa com ectoplasma, junta um monte de médio e materializa um ginásio com ar-condicionado, com almoço para todo mundo do nada. Nós teremos em fevereiro, fica o convite para quem quiser, um grande evento que, graças a Deus, esse grupo vai trabalhar o estado de São Paulo. São Paulo é um país. Quais são os eventos relevantes no meio espírita em São Paulo? Não tem. Não que esse aqui não seja relevante, estou falando um evento grande de impacto. O Haroldo Dutra Dias, ele mora nos Estados Unidos hoje. Tem que pagar a passagem dele. O Rossandro mora em Campina Grande. Eu estou falando desses que são mais midiáticos. Todos têm valor. O Conecta vai acontecer em fevereiro, em Campinas. Se você puder ir, junte com seus amigos, faça a sua inscrição, comece a pagar agora, que é baratinho, é R$150, eles dividem em 6 vezes. E você vai encontrar com todos esses oradores lá. Sabe qual é o custo do evento? Para 2.000 pessoas? R$500 mil. Tira da onde esse dinheiro? Então a gente tem que fazer valer e aproveitar tudo que está sendo oferecido para ressignificar o nosso olhar para a vida, ressignificar o olhar para nós mesmos e podermos aproveitar, celebrar a vida. E o Espiritismo é uma grande celebração, ou se preferirem, eu consideraria mais assim, nessa segunda hipótese, o Espiritismo é uma grande carta de alforria. Né, Mário? É uma grande carta de alforria. Pessoal, acabou a era da culpa. Está inaugurada a era da responsabilidade. Allan Kardec é o grande abolicionista da razão. Por isso que à medida que a gente avança, à medida que a gente se permite se esvaziar dos nossos petitórios, do orgulho que nos caracteriza, e não é à toa, que a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados os humildes. Essa bem-aventurança está colocada de maneira pedagógica. Ela é a primeira, porque sem humildade você não consegue chegar nas outras. Bem-aventurados os humildes, nós nos esvaziamos do nosso orgulho na medida das nossas possibilidades, para que Deus possa ocupar espaços no nosso coração. Para que Deus possa ocupar espaços na nossa alma. Então hoje é momento de nós nos esvaziarmos. Tirar do coração o peso
das coisas que te infelicitam, que te causam dor, que talvez você esteja carregando há tanto tempo. Seja a mágoa de um pai, de um amigo, de um irmão, seja lá o que for. Mas o importante é que a gente possa colocar agora no lugar, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde física, para a nossa constituição orgânica, amor. Ou pelo menos a compreensão, que fará com que a gente tenha um olhar mais abrangente sobre as bênçãos da vida, porque elas são inúmeras, inúmeras. São muitas as bênçãos. E a gente precisa ter essa compreensão muito clara, porque a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, ela está em todos os lugares. Recentemente, eu estive em uma escola, porque eu faço palestras também nesse universo acadêmico. E fui numa escola que tinha uma pessoa lá, uma pessoa que estava lá, está aqui presente, que não vai me deixar mentir, sozinho. Cadê ela? Ah, tá ali. E as professoras. E nós fomos falar sobre a importância do afeto. Então, quando eu perguntei para as professoras assim, quem é você? Elas ficaram me olhando assim, estupidamente incrédulas. Quem sou eu? Aí eu sou professor. Não, você não é professora. Então as pessoas vão buscando afirmações num contexto social. Quem é você? Quais são suas aspirações? E eu fiquei provocando as professoras mais de uma hora no campo emocional. E tinha professoras lá que nunca abriram a boca. E essa minha amiga que me convidou para ir lá, conhecia essa professora há muitos anos e ela nunca falou nada. Eu cutuquei tanto as feridas do pessoal, eu enfiava o dedo assim, né, ferida emocional, e uma professora pediu para falar. Eu quero falar. Mas ela já começou assim, eu quero falar, e já se debulhando em lágrimas. E ela contou a seguinte história que eu vou tentar retratar aqui com a minha lembrança, que pode falhar. Ela disse, eu vou contar algo que eu não contei para ninguém nunca. Veja, ela não contou nunca para ninguém e resolveu falar em público, para todos. E a minha amiga que me levou lá quase caiu da cadeira. Ela olhava assim, sem acreditar. Mas veja como é as questões emocionais, a catarse que a pessoa quer fazer para se livrar do lixo. E ela disse, eu tenho uma filha. E essa minha filha, ela fica na minha casa, ela vai lavar louça, ela coloca a esponja desse lado. E eu já disse para minha filha, não coloca a esponja desse lado, a esponja é desse lado. E ela briga com a filha porque a filha coloca a esponja do lado e ela quer que a esponja seja do outro. Então, um dia eu estava na escola, mais ou menos isso, né? Eu estava na escola e recebi um telefonema. A sua filha está no pronto-socorro porque tentou suicídio. Quando ela falava, é evidente que eu estou aqui falando de uma outra, ela chorava muito, porque era muito impactante para uma mãe que tem uma filha, né? Imagine quem é mãe aqui, as mães. Mas como? Tem certeza? Ela perguntou 3 vezes pelo telefone. Tem certeza que é fulana, que era que é a filha dela? Ela perguntou para não, é tua filha. Ela correu para o PAN, não sei para onde ela foi, desesperada. Ela chegou lá, Márcio, entrou, foi procurar informações, a filha realmente havia tentado suicídio. Então ela não sabia o que fazer, porque você não consegue nem atinar os teus pensamentos. E aí veio um médico, a mulher é protestante, tá certo? Não é espírita, protestante. Veio um médico, todo tatuado, com piercing, e chamou ela para a sala. Vem aqui para a gente conversar. O médico começou a falar para ela, e o médico falou, minha senhora, não importa de que lado fica a esponja, mas quem contou para ele, ela não conseguia entender como é que aquilo se deu, por que ele falou naquilo, mas ele falava, parecia que ele estava dentro da casa dela. Ela ouviu aquilo, concordou, agradeceu, porque ele foi muito cordato, muito cordial com ela,
E a filha foi se recuperando. Posso ver minha filha? Posso. Ela foi, visitou a filha, conversou, foi na recepção, falou, eu quero falar com o médico que me atendeu, ele é assim, assim, assado. Aqui não tem nenhum médico com essas características. Mas como? Aqui não tem nenhum médico, minha senhora. Nesse dia não tinha um homem trabalhando aqui, no dia da internação da sua filha. Gente, todas as vezes que ela passa em frente ao pronto-socorro, ela entra e pede para falar com o médico. Que ela não sabe quem é, que a atendeu, que a acolheu. Porque a expressão maior da justiça divina é o amor. Justiça é sinônimo de amor. Não a justiça dos homens, nem a minha, nem a sua. A justiça divina é expressão do amor. Essa história aconteceu. Está ali a Giane, que foi quem me levou na escola, que ficou de queixo caído. Não foi, Giane? Até hoje, impressionante a história da mulher que é crente, protestante. Eu trouxe esse exemplo porque certamente na tua vida, na tua trajetória, quando você estava sob escombros, naqueles momentos em que você olhava para um lado e olhava para o outro e dizia, Senhor, eu não tenho saída, eu não sei para onde caminhar, me aponte uma direção. E o amor de Deus se fez presente, te resgatando. E a gente nem viu nenhum médico tatuado, de forma marcante. Mas o amor de Deus atuou nas nossas vidas. Ao contemplar uma criança, lembre-se, você não está educando um corpo. O corpo do Marcel, deformado, narrado por Allan Kardec no capítulo 8, Expiações Terrestres, do livro Céu e Inferno, nos fala de um espírito que estava num corpo limitado por uma necessidade educativa, mas com a capacidade de pensar, preservada. Além da capacidade de pensar preservada, a educação. Eu não quero incomodar os outros pacientes. É sensibilidade para poucos. Para poucos. E a gente tem que começar a discernir. É até as 9, né? A discernir, a ter entendimento. Porque se nós não temos a deformidade física do Marcel, nós temos deformidades morais, espirituais, todos temos. Todos somos portadores de deficiência. Na estrutura psicológica que temos hoje, como criaturas adultas, mesmo que não seja por falta de colo, mas é interessante o olhar de um profissional com essa visão, como do Donald Winnicott, porque mostra para nós ângulos que a gente não enxerga no cotidiano. Então, a gente vai se revelando nas ações sem perceber aquilo que, de certa forma, nos afetou na nossa infância. Não nos apercebemos. Fica como um comportamento quase que instintual, arraigado no nosso inconsciente e que a gente vai manifestando na fala, na atitude, no medo, na insegurança, no desejo de se afastar, no desejo de se isolar, na dificuldade de se comunicar. Olha, claro que não é com todo mundo, mas a psicanálise ela é muito traiçoeira, porque quando eu olho para uma pessoa e a pessoa não consegue me olhar nos olhos, ela baixa a cabeça. Quando eu chego num lugar e eu percebo quando a pessoa se incomoda comigo, porque ela não para, o corpo vai falando. A boca cala, mas o corpo fala. E você vai identificando, porque nós, quando o nosso campo emocional é afetado, vamos revelando algumas nuances daquilo que se passa na intimidade do nosso ser. E é evidente que numa sociedade em que a criança ainda não é respeitada, em que o adolescente não é respeitado, em que a maioria dos espíritas acha que espiritismo é falar com os mortos e esquece de falar de quem está vivo do lado, principalmente com criança e com adolescente.
Uma doutrina que tem como base a reencarnação e não privilegia criança nem adolescente. Quer que o mundo mude. Como? Quer dizer, nós estamos sendo infantis. Claro que tudo que se faz deve ser valorizado, mas nós estamos vivendo uma fase na humanidade em que é urgente atender os espíritos em corpos infantis e juvenis. E nós estamos entrando numa fase que é importante atender os espíritos que estão entrando na minha faixa de idade para mais. Porque o número de suicídios da pessoa idosa está crescendo. E se ela não conseguiu elaborar a sua vida, não consegue lidar com a história construída, olha e vê, nossa, eu tenho mais passado do que futuro, fica muito difícil para a pessoa idosa lidar com a realidade de que mais adiante a vida física vai acabar, se ela não tiver realmente ajuda, uma mensagem. Então a gente pensa, vamos evangelizar as crianças? Vamos. Os adolescentes? Vamos. Os adultos? Vamos. Os idosos? Também. Não é isso? É a mensagem do Espiritismo, que não está restrita a uma idade específica, mas como proposta de educação do pedagogo por excelência. Jesus de Nazaré é uma proposta pedagógica para toda a vida. Toda a vida. Mas a gente tem que começar na infância. Então vou aproveitar o gancho aqui para dizer para vocês que a minha preocupação enquanto escritor sempre foi a criança e o adolescente. Por isso que eu adaptei algumas obras como Nosso Lar para Crianças, Nosso Lar para Adolescentes, Paulo Estevão para Adolescente, que tem aí fora, o Livro dos Espíritos, que foi o meu 100º livro que a gente lançou o ano passado, o Livro dos Espíritos para Criança, volume 1, e vai sair o volume 2. Volume 1 da pergunta 1 a pergunta 584 do Livro dos Espíritos, volume 2 da pergunta 585 a pergunta 1019. O Evangelho você já conhece, segundo o Espiritismo, ok? E esse livro que eu gosto demais, que é Alice no País das Famílias. Não é Alice no País do Pai e da Mãe, é das famílias. Porque no mundo do futuro não haverá Dia dos Pais nem Dia das Mães, viu, Marco? Não reclame, hein, Marco? Dia da Família, ou seja, Dia dos Espíritos. Que não olhemos para as pessoas pelo gênero, pela cor da pele, se tem tatuagem ou se tem piercing. Olhemos para os nossos irmãos, filhos de Deus, que é o que o Espiritismo nos pede. Não julgar a ninguém, aceitar as deformidades que cada um de nós carrega no universo do aprendizado que Deus nos propõe. Então eu quero convidar a vocês para que a gente possa pensar o que é que eu posso fazer para ajudar na educação de uma criança, de um adolescente e também na nossa própria educação. Para que a justiça divina se faça cada vez mais presente e nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir a presença de Deus naquilo que nos desafia, porque aquilo que nos desafia é a presença do Senhor. Eu quero agradecer muito. Se eu estou aqui hoje, eu devo a Francisco Lobo, que me acolheu quando eu cheguei na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, há mais de 30 anos atrás. Eu tenho certeza que ele se alegra de ver, não que eu tenha aprendido tudo, não aprendi, mas que eu estou me esforçando para ser útil. Então, esse momento aqui, para mim, eu não entrarei em detalhes, mas ninguém sabe o que significa eu estar aqui hoje. Ninguém sabe.
mas meu coração se alegra, porque tudo é graça de Deus. Era no tempo de Deus, não no meu. Eu quero realmente agradecer. Então, nós vemos que a vida, no correr dos dias, eu disse isso ontem lá em Juiz de Fora, na abertura do congresso. A única maneira que nós temos de experimentar uma felicidade perene, como diz o filósofo Sêneca, é a única maneira. Nós temos muitos momentos de alegria, mas uma felicidade que a gente apreenda e traga para nós é nós sermos fiéis aos nossos princípios. Não é santos, fiéis aos nossos princípios. E ontem me chamaram lá para gravar uma entrevista, lá no congresso, a menina me perguntou, me pediu para conta a história da tua filha. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais contar a história da minha filha. Aí contei. Aí eu me dei conta que quando meu filho me olhou e me disse que era filha, eu disse que o amava. Se existia um dia que eu fui fiel aos meus princípios, foi aquele. Pode ter sido único, mas foi verdadeiro. Eu desejo a você, amigo, amiga, que você seja bafejado pela vibração de Paulo, porque ainda reverbera desde a Palestina. Estevão caído às vagas da morte, em processo de delírio. Diz Abigail, este é meu noivo. E Saulo ainda olha e diz, não é possível que eu fiz isso com o irmão da minha noiva. E ela diz, este é meu noivo, Saulo. E no momento de lucidez, Gesiel, que depois tornaria-se Estevão, diz, ele é um bom homem, defendeu Moisés, porque ele acreditava. Quando ele conhecer Jesus, ele vai difundir a mensagem do Evangelho. E nós estamos hoje aqui, na UNAERP, falando de Jesus, da justiça divina, graças a Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, graças a Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina dos Espíritos. Eu desejo que todos possam retornar aos seus lares, levando para lá a esperança, luz no coração, alegria na alma, se reconhecendo filho de Deus, saindo do cantinho de se achar sofredor e vítima de qualquer circunstância. Tudo é graça e nós devemos agradecer por ela. Muita paz, muito obrigado. Para fazermos a nossa prece de encerramento, nós convidamos o Arnaldo Fiuza, representando o Centro Espírita Fé e Amor. Difícil fazer uma prece depois de uma palestra dessa, que movimenta todas as emoções que nós temos no íntimo. Muito obrigado. Mas aproveitemos então o ensejo. Já que ele terminou com Paulo, Paulo dizia, a tudo dai graças. Então, que possamos dar graça por esse momento. Que possamos dar graça pela nossa vida. Que possamos elevar nossos pensamentos ao Criador e dizer, Deus nosso Pai, já que ele falou de família.
e que possamos enxergar nos momentos em que Jesus nos criou, nos cuidou, nos amparou, nos carregou. Esse era o colo e continua sendo. Para os momentos em que, na idade, a gente encontra no passado situações mais complicadas, o Espiritismo diz que nós estamos num planeta de provas. Não bateu o sinal. Nós ainda estamos em provas. Ainda estamos aqui. Ainda podemos fazer. E o quanto temos por fazer diante de toda essa experiência que adquirimos em nossas vivências. Assim, meus irmãos, lembremos neste momento de nossos pensamentos e de nossos corações abertos em alegria, em júbilo, dizendo a Deus: obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por este planeta onde eu posso morar, onde eu posso viver, onde eu posso conviver e aprender. Obrigado, Jesus, por todo o teu esforço, por todo este tempo. Obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela assistência a Kardec e toda esta pleiade de espíritos amigos que continuam nos acompanhando, nos assistindo, mesmo diante de todas as nossas imperfeições. Mas todos nós, trabalhadores da doutrina espírita, continuamos tendo as nossas tarefas de acolhimento e assistência a todos aqueles que nos chegam. Eles trazem o seu bem sofrer para que nós possamos aprender deste acolhimento a qual a doutrina nos quer ensinar. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, através desta pleiade de espíritos, a cuidar desses lares espíritas, onde todos nós somos acolhidos, onde todos nós recebemos dele o colo, para aprendermos a ser não só o bom tarefeiro de sempre, mas o eterno servidor, o Criador destes instantes onde a compaixão toma conta de nossos corações, onde vivemos as nossas emoções e sublimamos nossos sentimentos até que alcancemos a condição de amar. Jesus, sê conosco todos nós, hoje e sempre, nosso querido irmão mais velho. Que assim seja.